Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Números. Se eu não me engano, irmão, você pode me ajudar aí? Estamos no capítulo 14, ou é 15? 16. 16. Ok. Paramos aqui neste parágrafo. Vamos continuar essa leitura. Que o Senhor nos ajude em tudo. Assim foi no caso de Corá e seus colaboradores. Acho que é bom pegar uma estrofe para cima aí, para a gente entender esse ponto parágrafo aí, ponto de segmento, na verdade. Aqui, tais homens, acho que já dá para, né? Tais homens sabem, em primeiro lugar, como inflamar as paixões do povo e, em segundo lugar, como manipulá-las quando inflamadas. Seu instrumento mais poderoso, a alavanca, com a qual podem mobilizar as massas com maior eficácia, reside em alguma questão relacionada à sua liberdade. Sobe mais um pouco aí, Jefferson. E seus direitos. Se conseguirem persuadir as pessoas de que sua liberdade está sendo cerceada e seus direitos infringidos, certamente reunirão um grande número de espíritos inquietos ao seu redor e causarão muitos danos graves. Assim foi no caso de Corá e seus colaboradores. Eles procuraram fazer parecer que Moisés e Arão estavam dominando seus irmãos, interferindo em seus direitos e privilégios como membros de uma congregação sagrada, na qual, segundo o julgamento deles, todos estavam em pé de igualdade e todos tinham o mesmo direito de participar. Vocês assumem responsabilidades demais, entre aspas, novamente. Essa era a acusação contra o homem mais humilde de toda a terra, fecha aspas. Mas o que Moisés havia assumido? Certamente um olhar superficial para a história daquele servo querido e honrado seria suficiente para convencer qualquer pessoa imparcial de que, longe de assumir dignidade e responsabilidade, ele se mostrava pronto. Pode subir, Jefferson. Pronto demais para se esquivar delas quando apresentadas e sucumbir a elas quando impostas. Portanto, qualquer um que pensasse em acusar Moisés de assumir responsabilidades demais demonstrava total ignorância do verdadeiro espírito e caráter do homem. Certamente, aquele que dissesse a Josué: você tem inveja de mim? Oxalá todo o povo do Senhor fosse, pode subir, fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu, oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Dificilmente assumiria muitas responsabilidades. Mas, por outro lado, se Deus chama um homem para a proeminência, se o capacita para o trabalho, se o prepara e
o apara para um serviço especial, se lhe designa uma posição, então, de que adianta alguém questionar o dom divino e a designação divina? Na verdade, nada pode ser mais absurdo. Ninguém pode receber nada a menos que lhe seja dado do céu. Portanto, será pior do que inútil alguém presumir ser ou possuir algo, pois toda pretensão se provará vazia no fim. Os homens mais cedo ou mais tarde encontrarão seu lugar, e nada prevalecerá senão o que vem de Deus. Portanto, Corá e seu grupo estavam em contenda com Deus, e não com Moisés e Arão. Estes últimos haviam sido chamados por Deus para ocupar uma determinada posição e realizar uma determinada obra. E ai deles se alguém abriu o microfone aí, quer falar? Fechou. E ai deles se recusassem, e ai deles se recusassem. Não foram eles que almejaram a posição ou assumiram a obra. Eles foram ordenados por Deus. Isso deveria ter resolvido a questão e a teria resolvido para todos, exceto para os rebeldes inquietos e egocêntricos, que buscavam minar os verdadeiros servos de Deus para se exaltarem. É sempre assim com os promotores da sedição ou ou da desafeição. Seu verdadeiro objetivo é se tornarem alguém. Eles falam alto e com muita convicção sobre os direitos e privilégios comuns do povo de Deus, mas, na realidade, eles próprios almejam uma posição para a qual não estão qualificados de forma alguma, e privilégios aos quais não têm direito. Dá um tempo por aqui para ver se algum irmão tem algum pensamento. Estava pensando, irmão, nesse trazer um pensamento, porque esse capítulo aqui, né, de Números 16, ele é só uma parte de três desobediências, né, que nós observamos pelo exercício de estar vendo os nossos irmãos explicando, né? E aí, se o irmão quiser colocar lá em Judas, para nós trazer um pensamento, versículo 11, eu creio, de Judas. O irmão pode ler aí. Judas, capítulo 1, verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão.
e pereceram na contradição de Coré. Então, irmãos, o que nós podemos observar aqui, né, é que estava havendo uma desobediência da parte de Corá, Datã e Abirão, na questão de não respeitar uma autoridade que Deus levantou, né? Então, aí quando a gente vai observar, não precisa, os irmãos não precisam abrir, porque é outra questão, mas os irmãos explicam muito bem que Caim, ele tinha, ele queria fazer, é, no capítulo 22 aqui vai falar de Balaão, que ele queria ter, e Corá, esse grupo que queria ser alguma coisa, né? Então, e trazendo para nosso tempo, né, que isso se arrasta até os tempos de hoje, nós podemos observar que uma pessoa que o foco não é o Senhor Jesus, vamos dizer assim, para nosso tempo hoje, ele vai ficar atrás de coisa, atrás de algo mais, porque não está satisfeito, né? Porém, quando o Senhor Jesus é o nosso foco, nós estamos contentes em ter os irmãos ministrando, não tem inveja, não tem nada disso. Então, a gente contenta com isso e respeita as autoridades que Deus coloca, né? Embora no nosso tempo todos somos sacerdotes, né? Mas existe o perigo de fazer disso, vamos dizer assim, uma libertinagem. É o que fala lá em Coríntios 14 também, que todos podem profetizar para todos podem profetizar para, esqueci a fala agora, se irmão lembrar, algum irmão lembrar aí, para edificação. Coríntios 14, não me lembro o versículo agora, mas isso pode se tornar se não tiver o Espírito Santo guiando, né, pode haver cair nesse mesmo erro de Corá, Datã e Abirão. E o interessante é que eles tinham ministério, né, mas eles não estavam contentes, então estava de olho, querendo ser alguma coisa. No versículo 9 aí mesmo de Números, se o irmão quiser colocar aí, vai mostrar que eles já tinham um ministério, né, e ainda assim não estava contente, estava contra a autoridade de Moisés, o que fala lá em Judas também. Números 16, no versículo 9, irmão, é mesmo sentido do livro. Ana Júlia, Ana Júlia, faça favor, papai aí. Vem cá. Pega a chave do carro ali, minha filha. Pega aquele carregador que O tá lá microfone no. está aberto, irmão Alexandre. Tem um console do carro. Se o irmão quiser ler aí o versículo 9, só para finalizar a minha fala aqui. Vou ler, irmão, desculpa. Números 16, versículo 9. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Também, pode ler o 10 também, irmão. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio?
Então, aqui nós observamos, né, irmão, que eles queriam ser alguma coisa, né? Digo isso porque vejo os irmãos explicando, né, aquela passagem lá de Judas, onde os irmãos trazem essas três vertentes, né? De Caim, que queria fazer, ou seja, o que tem um segmento continua hoje. A pessoa acha que fazer obra, né, para a salvação tem que fazer, é Caim. E ter o evangelho da prosperidade hoje, né, seguir a Jesus para ter bens material, que é Números aí 22, nós vamos passar depois na frente, e ser alguma coisa, que também a gente vê no tempo de hoje, e isso é uma questão que eu até vejo que nós temos que ter um certo cuidado, né? Tô pedindo a Deus em oração sempre para a gente não cair também nesse erro de querer ser alguma coisa, querer se mostrar para os irmãos, para mostrar que sabe alguma coisa. Então eu penso que, não, que nós devemos estar em oração por causa disso, não cair nesse erro aqui de Corá, Datã e Abirão. Mas era só até aí minha fala. Pois é, irmãos. A gente, em algumas ocasiões, já conversou, já discorreu sobre esse assunto, e ele é sempre muito importante a gente estar voltando a lembrar, né, de que o Senhor, ele, quando nos salva e nos coloca no corpo, ele dá um ministério para cada um, né? Ninguém está no corpo, os irmãos costumam falar isso, né? Ninguém está no corpo do Senhor sem uma, digamos assim, tarefa para fazer. Todos têm o que fazer, né, para o Senhor. Só que nós não devemos ficar olhando para o ministério dos irmãos e querer, né, por assim dizer, fazer aquilo que o irmão está fazendo apenas porque eu estou com vontade, eu quero, eu acho bacana, eu acho bonito, né, que o irmão ministra, né, geralmente quem é mais evidenciado é os irmãos que ministram e, por sua vez, pode despertar esse desejo de outros irmãos e querer ministrar também, mas a pessoa tem que saber, né, tem que buscar do Senhor se essa é a vocação dele, se o Senhor deu a ele esse ministério, para não estar botando a mão no arado errado, digamos assim, e querer fazer as coisas no seu desejo, na sua vontade, e sair atropelando as coisas. Não, tem que vir do Senhor, tem que estar em comunhão com o Senhor para poder a gente fazer as coisas no agrado do Senhor, né? Para a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, o nome de nosso Deus e Pai, o nome do nosso Senhor. Se eu não me engano, em Corinto, o apóstolo Paulo ele vai tratar, né? O irmão trouxe aí umas passagens de Corinto, falou de 14, né, irmão? Eu até trouxe aqui para poder, olhei aqui para poder reforçar o que você estava falando. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31, porque todos podereis profetizar, se não quiser até colocar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mas isso não é feito aleatoriamente, né? Sem ordem, sem decência, né? É segundo o dom que foi dado a cada um, né? Se a igreja, se a assembleia ela está reunida e na hora ali da ministração da palavra, né, que é o que o Paulo está tratando aqui, aqueles que têm um dom dado pelo Senhor de mestre é que vai profetizar, né, que vai falar ali, discorrer, aqueles, né, que não são só um, aqueles. Então o Senhor
o Espírito Santo, que é o dirigente da Assembleia, né, trazendo para a nossa realidade, né, a nossa dispensação, que é o dirigente da Assembleia, ele vai dirigir aqueles irmãos ao qual o Senhor deu o dom para poder estar trazendo a palavra, né, para estar ministrando, discorrendo sobre a palavra, ensinando, né, que tem o dom de mestre. E a passagem de Corinto, que fala sobre isso também, né, esse princípio aí que o irmão McIntosh está trazendo, né, de nós não cairmos, né, na rebelião, né, de Corá, nem ir pelo caminho de Balaão, né, fazer as coisas por interesse. É quando o apóstolo Paulo, seus irmãos, tiver com a memória mais fresca aí, vai falar, né, que Deus pôs no corpo orelha, se todos for orelha, né? Onde é que está o corpo? Se todo for nariz, o que é que está o corpo, por assim dizer, né? Se eu não me engano, ou é 12 ou é 11. Rapidinho, irmãos, para não tomar muito tempo, só para trazer essa base. É 12, 14. Isso, versículo 14 em diante. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, né? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mais um. Sobe um pouquinho mais aí, Jefferson. Assim, pois, há muitos membros, mais um corpo, né? Até aí já deu para pegar o contexto aí, entender que Deus ele coloca cada um no corpo e cada um tem a sua função no corpo, né? E não pode ser todos uma mesma coisa, senão onde é que está o corpo, né? Então, até do dedinho, dando um exemplo do corpo humano, né? Do dedinho do pé ao último fio do cabelo tem importância no corpo e tem a sua função no corpo, né? Então, a gente não pode cair nessa armadilha, né? Pegando o princípio lá de Corá, né, da passagem lá onde Corá se rebeliou e almejou, achando que Arão e Moisés e Arão estavam, né, ali usurpando, né, cargos e dando a família deles, privilegiando a família deles e eles não, e até ele diz, todo mundo é santo, todo mundo pode, né, fazer o que vocês estão fazendo, então não é assim que funciona nas coisas de Deus, no governo de Deus. Deus escolhe, Deus coloca as pessoas ali, que Ele conhece mais, muito mais cada um de nós do que nós mesmos. Ele sabe quem Ele capacita para aquela determinada atividade, né? E Ele sabe, e Ele coloca.
E a gente deve respeitar, como o irmão Leônidas falou, respeitar, né? O Corinthians também vai falar, a gente procurar os melhores dons. Isso não é a gente ir na prateleira escolher, não, mas é aquele que está profetizando, está falando do Senhor, que está trazendo um alimento espiritual sólido que vai trazer crescimento, né? Que vai trazer edificação no Senhor. Aí a gente procura essas pessoas, reconhece essas pessoas, esses dons, para a gente crescer sempre em graça e conhecimento do Senhor. Até aí, irmão. Romanos 12 também, Alexandre, vai corroborar com esse texto. O verso, meu irmão, para a gente A ler. partir do 4. Porque assim como eu, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, aí haja dedicação ao ensino. Só mais um complemento rapidinho, irmão Alexandre, em cima do que o irmão falou, né? Todos temos dom. O interessante é que o cristão ele tem que estar focado no Senhor, em Cristo, né? Ele estando focado em Cristo, naturalmente vai fluir, né? Algum dom que ele tiver. E aí, se o irmão quiser até ler aí, já está um pouco avançado o horário, mas Efésios capítulo 2 versículo 10, eu creio que está bem também dentro desse assunto. Aí tem até outra passagem de Tessalonicenses também, que eu coloquei aí, 5, mas Efésios aí eu creio que vai corroborar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Também, irmãos, o que faltou ali também em Corá e Datã e Abirão, né? É o versículo que eu coloquei aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, aliás, versículo 12, que tem esse sentimento que eu creio que tem que estar no cristão, né? E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam.
Se os irmãos não tiverem mais nenhum pensamento, podemos continuar a leitura. Na verdade, a questão é tão simples quanto possível. Acaso Deus deu a cada homem o seu lugar para ocupar, o seu trabalho para realizar? Quem questionaria isso? Pois bem, que cada um conheça o seu lugar e conheça o seu trabalho e o execute. É a coisa mais insensata do mundo tentar ocupar o posto de outro ou fazer o trabalho de outro. Fomos levados a perceber isso muito claramente ao meditarmos sobre os capítulos 3 e 4 deste livro. Isso sempre será válido. Corá tinha o seu trabalho, Moisés tinha o seu. Porque alguém deveria invejar o outro? Seria tão razoável acusar o sol, a lua e as estrelas de assumirem responsabilidades demais quando brilham em suas esferas designadas, quanto acusar qualquer servo dotado de Cristo disso, quando busca cumprir a responsabilidade que seu dom certamente lhe impõe. Esses luminares servem no lugar que lhes foi designado pela mão do Criador Todo-Poderoso. E enquanto os servos de Cristo fizerem o mesmo, é falso acusá-los de assumirem responsabilidade demais. Este princípio é de imensa importância em todas as assembleias, grandes ou pequenas, em todas as circunstâncias em que os cristãos são chamados. Vou subir aí, Jefferson. Subiu demais. Aí. São chamados a trabalhar juntos. É um erro supor que todos os membros do corpo de Cristo sejam chamados a lugares de destaque, ou que qualquer membro possa escolher seu lugar no corpo. Trata-se total e absolutamente de uma questão de desígnio divino. Este é o ensinamento claro de 1 Coríntios 12. O corpo não é um só. Não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, por isso também não pertence ao corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, por isso também não pertence ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros, cada um deles, no corpo como lhe aprouve. 1 Coríntios 12, do verso 14 ao 18, que a gente acabou de trazer. Aqui reside a única verdadeira fonte de ministério na Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Deus estabeleceu os membros. Não se trata de um homem nomeando outro, muito menos de um homem nomeando a si mesmo. É nomeação divina ou nada. Sim, pior que nada, uma usurpação audaciosa dos direitos divinos. Agora, considerando o assunto à luz daquela maravilhosa
ilustração de 1 Coríntios 12, que sentido faria os pés sobrecarregarem as mãos, ou os ouvidos sobrecarregarem os olhos, assumindo responsabilidades excessivas? Não seria essa a ideia extremamente absurda? É verdade que esses membros ocupam um lugar de destaque no corpo. Mas por quê? Porque, entre aspas, Deus colocou ali como lhe aprouve. E o que eles fazem nesse lugar de destaque? Eles realizam o trabalho que Deus lhe deu para fazer. E com que propósito? Para o bem de todo o corpo. Não há um único membro, por mais obscuro que seja, que não se beneficie positivamente das funções devidamente desempenhadas pelo membro proeminente. E, por outro lado, o membro proeminente é devedor das funções devidamente desempenhadas pelo membro obscuro. Se os olhos perderem a capacidade de enxergar, todos os membros sentirão. Se houver algum distúrbio funcional no membro mais trivial, o membro mais honrado sofrerá. Portanto, não se trata de assumirmos muito ou pouco, mas de realizarmos o trabalho que nos foi designado e de ocuparmos o lugar que nos foi atribuído. Dá um tempo por aqui, para ver se o irmão tem mais pensamento. Continuando. É pelo trabalho eficaz de todos os membros, segundo a medida de cada parte, que se promove a edificação de todo o corpo. Se esta grande, longe de ser promovida, é certamente impedida. O Espírito Santo é apagado e entristecido, e os direitos soberanos de Cristo são negados. E Deus é desonrado. Todo cristão é responsável por agir segundo este princípio divino e testemunhar contra tudo o que, na prática, o nega. O fato da ruína da igreja professa não é motivo algum para abandonar a verdade de Deus ou para sancionar qualquer negação dela. O cristão está sempre solenemente obrigado a submeter-se à mente revelada de Deus. Alegar as circunstâncias como desculpa para fazer o mal ou para negligenciar qualquer verdade de Deus é simplesmente afrontar a autoridade divina e fazer de Deus o autor da nossa desobediência. Essa última estrofe, essas últimas frases são fortes, né? O irmão pode descer mais um pouquinho para pegar de cima aqui, irmão, para eu ler de novo. As circunstâncias, né? Como é? Alegar as circunstâncias como desculpa para fazer o mal ou para negligenciar qualquer verdade de Deus
é simplesmente afrontar a autoridade divina e fazer de Deus o autor da nossa desobediência. O irmão Leones colocou aí 1 Coríntios 3:10, Jefferson. Quer trazer algum pensamento? Já pode trazer, irmão. Só para finalizar, irmãos, esse versículo aí é interessante, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Rapidinho, só para finalizar aqui a minha fala, porque nós observamos que aqui aparece a autoridade que nós temos que reconhecer, né, em algum irmão, dentro da palavra de Deus, e o exercício pessoal, né, nesse versículo 10, eu creio que traz essas duas vertentes, né. Então, foi o que faltou ali. Moisés, como autoridade, ele deveria ser reconhecido ali por aqueles homens, e então, seguindo respeitando essa autoridade que Deus tinha dado a Moisés, com certeza iriam seguir o fundamento correto, não teria havido confusão, e isso é para nós também hoje. Até aí. O horário já está avançado aí. Seria possível recolocar o texto aí, onde fala sobre eficaz? Pode retornar o texto? Aí, onde fala assim, eficaz. Eu acho que é logo lá no início. Deus dá com eficácia. Vou subindo mais um pouco aqui, né? É pelo trabalho eficaz de todos os membros, segundo a medida de cada parte, que se promove a edificação de todo o corpo. Então, trabalho eficaz segundo a medida de cada parte. A medida de cada parte foi dada por Deus. Eu gosto muito de um exemplo que eu falo quando eu administro aula para o grupo lá dos bombeiros. Então, por exemplo, teve uma situação onde a guarnição chegou a um incêndio no lado norte da cidade, e a guarnição, ao entrar no apartamento, ele terminou conseguindo resolver o problema do incêndio. Mas a forma que eles concluíram debelar o incêndio, eles foram eficientes. Por que eles foram eficientes? Porque eles conseguiram debelar o fogo, o incêndio, mas, em compensação, eles detonaram, vamos dizer assim, o apartamento da pessoa toda. Molhou tudo. Houve uma perda de tudo praticamente que estava dentro. Em uma outra circunstância, o incêndio estava restrito a um quarto, por exemplo, que foi o problema do celular, que normalmente o pessoal sempre ouve os comentários de evitar botar o carregador, principalmente aqueles que não são verdadeiramente credenciados, né? E termina dando curto-circuito e tal, e
e cause esse incêndio. Essa outra guarnição, quando chegou ao sinistro, eles agiram de uma forma técnica, ou seja, adentraram ao local, fizeram uma análise técnica e entenderam que só precisava fazer o combate naquele recipiente, naquele local, melhor dizendo, que foi um quarto, né? E ele foi resultado debelado, mas sim com eficácia, não com eficiência. Os dois deram soluções, tanto a guarnição A quanto a guarnição B, sim, mas a primeira situação houve uma solução com prejuízo do terceiro. E a segunda houve uma solução sem prejuízo do terceiro com relação a todo o apartamento. Então, o primeiro agiu com eficiência, resolveu, mas não foi tecnicamente, né, perfeito, vamos dizer assim, e o segundo agiu com eficácia. O que é que a gente denota desse conteúdo? Toda vez que uma pessoa age, deixa de agir de uma forma eficaz, ou seja, dentro da medida que lhe foi dada, você termina sendo eficiente, ou seja, você vai fazer, mas você vai terminar criando uma situação, vamos dizer assim, pode ser desonrosa para Deus, pode ser uma circunstância de uma desobediência que cause um transtorno dentro daquela comunidade, dentro daquele povo, né? Então, é interessante o que foi dito no texto, e alguns irmãos falaram. Eu gosto muito de citar esse exemplo sobre a eficiência e a eficácia. Tentem que nós todos tenhamos a oportunidade de, assim como agir com eficácia, ou seja, dentro da medida que Deus lhe deu. E não tente ser simplesmente eficiente, porque essa eficiência pode lhe trazer um transtorno, porque você vai terminar exorbitando de uma coisa que é a chamada medida que foi dada e que você termina extrapolando. É só ter um pouco de cuidado, né? Até aí. Nove sete Jefferson. Ok, irmãos. Graças ao Senhor, mas uma leitura aqui. Aos poucos vamos conhecendo mais as ordens de Deus para Israel, através de números, né? E são exemplos para nós, né? Para nós não cairmos nesses erros, né? A irmã Juscelia colocou aqui, segunda Pedro. É alguma dúvida, irmã? Ok, está tirando a gravação.